Existe uma universidade silenciosa pela qual a maioria dos homens passa. Ela não tem um campus, não emite diplomas e suas mensalidades são pagas com tempo, recursos e, muitas vezes, com pedaços do coração. É a Universidade do Coração Partido. E é nela, e somente nela, que a maioria dos homens finalmente aprende as verdades mais brutas e essenciais sobre as mulheres e os relacionamentos. A tragédia é que eles se formam tarde demais. Eles recebem o conhecimento que poderia ter salvado seus relacionamentos, suas finanças e sua sanidade apenas quando o dano já está feito. Eles se tornam os homens de 40 anos, sentados sozinhos, se perguntando como o cara legal e dedicado que eles eram pode ter errado tanto. Hoje, vamos quebrar esse ciclo. Este vídeo é a sua chance de colar na prova, de receber o gabarito das lições que a vida, inevitavelmente, vai te ensinar da maneira mais difícil. Estas não são as verdades politicamente corretas que a sociedade te conta. São as verdades não ditas, aprendidas nas trincheiras das relações reais. São os segredos que os homens mais velhos e mais sábios gostariam de poder sussurrar para suas versões mais jovens. E se você estiver pronto para ouvir, talvez você possa pular a parte dolorosa da matrícula e ir direto para a sabedoria. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. A primeira e mais dolorosa verdade que os homens aprendem tarde demais é esta: a sua bondade não é a moeda da atração dela. Você foi ensinado a vida inteira que ser um homem bom, gentil, atencioso, respeitoso, era a chave para o coração de uma mulher. Você acreditou que suas boas ações seriam depositadas numa espécie de conta emocional e que, com o tempo, ela veria seu valor e te amaria por isso. Mas o que você descobre, depois de muita frustração, é que a atração não opera em uma economia moral. Ela opera em uma economia primal. A gentileza e o respeito são maravilhosos. Eles são a base para um relacionamento saudável e para uma boa amizade, mas eles não criam a faísca. Eles não geram o desejo visceral, a polaridade que faz o coração dela acelerar. A atração é acionada por outros sinais: força, confiança, ambição, um senso de propósito, a capacidade de liderar, a ausência de carência. Um homem pode ser o mais gentil do mundo, mas se ele não tiver essas qualidades, ela pode gostar dele como pessoa, mas não o desejará como homem. O erro fatal é acreditar que mais gentileza irá consertar a falta de atração. Não vai. É como tentar pagar uma dívida em dólares com uma moeda que a outra pessoa não reconhece. Sua bondade é valiosa, mas não é a moeda que compra o desejo. A segunda verdade: ela não quer um parceiro igualitário, no sentido que você pensa. Ela quer um líder. A cultura moderna nos vendeu a ideia do casal 50-50, onde todas as decisões são tomadas em conjunto, onde não há uma hierarquia clara. E embora isso soe justo e bonito na teoria, na prática, muitas vezes mata a atração feminina. Por quê? Porque a psique feminina, num nível profundo e primal, anseia pela segurança que a energia masculina direcionada proporciona. Liderança, entenda bem, não é sobre ser um tirano, não é sobre mandar ou controlar, é sobre ter uma direção para sua própria vida e convidá-la a fazer parte dessa jornada. É sobre ser o homem que faz o plano, que toma a decisão difícil, que é a rocha calma no meio da tempestade emocional dela. Quando o homem abdica dessa liderança, em nome de uma igualdade mal entendida, ele força a mulher a entrar na energia masculina. É ela quem tem que decidir onde vocês vão jantar, o que farão no fim de semana, como resolverão um problema. E uma mulher que está constantemente na energia masculina não consegue relaxar em sua feminilidade.
E se ela não consegue relaxar em sua feminilidade, ela não consegue sentir desejo por você. O homem que aprende tarde demais, que deveria ter liderado, é aquele que se pergunta por que ela o chama de melhor amigo, enquanto dorme com outros. A terceira verdade é profundamente contraintuitiva. O conforto e a previsibilidade são os inimigos do desejo. Quando você está começando a sair com uma mulher, tudo é novo, excitante, um pouco incerto, e é essa incerteza que alimenta a paixão. Ela não sabe tudo sobre você. Ela não sabe o que você vai dizer ou fazer a seguir. E essa falta de previsibilidade a mantém pensando em você, tentando te decifrar. Mas o que a maioria dos homens faz quando a relação fica séria, eles buscam o conforto. Eles se tornam completamente previsíveis, ligam no mesmo horário, fazem as mesmas coisas, dizem as mesmas palavras. Eles se tornam um livro aberto. E embora isso crie uma sensação de segurança e companheirismo, muitas vezes extingue a chama do desejo. O amor e o desejo, embora relacionados, não são a mesma coisa. O amor, filia, busca a segurança e a familiaridade. O desejo, eros, se alimenta do mistério, da tensão e da distância. Um relacionamento duradouro precisa de ambos, mas o homem que aprende tarde demais essa lição é aquele que foca apenas no conforto e na segurança, e depois se choca quando sua esposa diz que o ama como um irmão, mas não o deseja mais como um homem. A arte de manter um relacionamento apaixonado é a arte de ser ao mesmo tempo um porto seguro e um oceano de mistério. A quarta verdade que os homens demoram a entender é sobre os testes femininos. Sim, ela te testa, constantemente, mas não da forma que você pensa. Não é um jogo malicioso ou consciente para te fazer sofrer. É um mecanismo de triagem inconsciente, primal e implacável. Cada drama súbito, cada provocação, cada mudança de humor, cada vez que ela desafia os seus limites, é o inconsciente dela fazendo uma pergunta muito simples. Você é forte? Eu posso confiar em você? Você consegue me segurar se eu me descontrolar? A sua estrutura é real ou apenas uma performance? O homem que aprende isso tarde demais é o que reage a esses testes. Ele fica com raiva, ele se torna defensivo, ele tenta usar a lógica para argumentar contra a tempestade emocional dela, e ao fazer isso, ele é reprovado no teste. Ele mostra que o caos dela é mais forte que a calma dele. O homem que entende o jogo, por outro lado, não reage. Ele observa, ele permanece calmo, firme, inabalável. Ele não entra na tempestade. Ele é a rocha contra a qual as ondas da tempestade quebram. E ao fazer isso, ele passa o teste. Ele faz ela se sentir segura. E não há nada mais afrodisíaco para a psique feminina do que a sensação de segurança que emana de uma força masculina que não pode ser abalada. A verdade é que ela não tem medo da sua força. Ela tem medo da sua fraqueza. A cultura moderna treinou os homens para terem medo da sua própria masculinidade. Fomos ensinados a reprimir nossa assertividade para não parecermos agressivos, a suavizar nossas convicções para não parecermos dominadores. E muitos homens, na tentativa de serem bons, acabam se tornando fracos. Mas a verdade que se aprende tarde demais é que uma mulher nunca tem medo da força autêntica e ancorada de um homem. Essa é, na verdade, a força que a faz sentir-se mais segura no mundo. O que aterroriza de verdade é a fraqueza masculina, a carência dele, a reatividade emocional dele, a falta de controle sobre os próprios impulsos, a incapacidade dele de tomar uma decisão. A fraqueza dele sinaliza para o inconsciente dela que ele não seria capaz de protegê-la numa crise real, que o reino dele não é seguro. E quando ela sente essa fraqueza, duas coisas acontecem. A atração dela morre e o desprezo dela nasce. É por isso que você vê mulheres sendo cruéis com homens que são bonzinhos demais. Não porque elas são más, é uma reação primal de desprezo pela fraqueza percebida. O homem que aprende isso tarde demais é o que passa a vida inteira tentando ser inofensivo, apenas para descobrir que, para a mulher que ele ama, inofensivo é sinônimo de invisível. A sexta verdade é para os salvadores, os consertadores,
os homens bons com um complexo de herói. E a verdade é esta: você não pode consertá-la. Muitos homens de bom coração se sentem atraídos por mulheres quebradas, mulheres com passados difíceis, com traumas visíveis. E eles entram no relacionamento com uma missão nobre: eu vou salvá-la. O meu amor vai curá-la. Ele se torna o terapeuta, o pai, o provedor emocional, e isso lhe dá um enorme senso de propósito. O problema é que isso não é um relacionamento, é um projeto. E você não pode amar alguém até a cura. As feridas dela, os traumas dela, são a jornada dela para navegar, não sua. Seu trabalho não é ser o terapeuta dela, é ser o parceiro dela. E quando você assume o papel de salvador, a dinâmica se torna irremediavelmente desequilibrada. Ela nunca poderá te respeitar como um igual, porque você é o médico e ela a paciente. E você, eventualmente, irá se esgotar e se ressentir, porque a energia que você despeja no poço sem fundo das feridas dela nunca é o suficiente. O homem que aprende isso tarde demais é aquele que, depois de anos tentando consertar outra pessoa, olha no espelho e percebe que, no processo, ele mesmo se quebrou. A única pessoa que você pode verdadeiramente salvar é você mesmo. A sétima e última verdade é talvez a mais contraintuitiva de todas. O maior afrodisíaco que você pode oferecer a uma mulher é a sua ausência. Isso parece loucura em uma cultura que prega a presença e o tempo de qualidade, mas estamos falando da lógica primal da atração. A presença constante de um homem, sua disponibilidade total, desvaloriza sua atenção. Se você está sempre lá, sempre disponível, sempre respondendo em um segundo, sua presença se torna o ar que ela respira. Essencial, mas completamente despercebida. É a sua ausência, o tempo que você passa focado em sua própria missão, em seu trabalho e em seus projetos, que cria o vácuo para que ela possa sentir sua falta. É nesse vácuo que ela se pergunta sobre você. É nesse espaço que o desejo cresce. Um homem que está totalmente consumido por seu propósito é infinitamente mais atraente do que um homem que está totalmente consumido por ela. Porque o propósito sinaliza um centro, uma direção, um reino. E a mulher anseia por ser convidada a entrar em um reino próspero, não por se tornar o próprio reino de um homem vazio. O homem que aprende isso tarde demais é aquele que abandonou seus amigos, seus hobbies e sua missão para estar disponível para ela, apenas para descobrir que, ao se tornar totalmente disponível, ele se tornou totalmente desinteressante. Essas verdades não são um motivo para ser amargo ou cínico. Elas são um convite para ser sábio. São o mapa que te permite navegar pelo território complexo da atração sem se perder nas ilusões que a sociedade te vendeu. Trata-se de aprender as lições sem ter que suportar toda a dor da experiência. Trata-se de escolher ser o homem que entende o jogo desde o início e não aquele que só o entende no final, quando já é tarde demais. É sobre trocar a ingenuidade pela clareza, a reatividade pela soberania e a carência pela força. E se esta jornada para a clareza é o que te chama, o Psicovibes é seu guia. Nós exploramos a fundo a psicologia e a filosofia para o homem moderno. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Se você está pronto para parar de aprender da maneira mais difícil, eu te convido a se inscrever no canal e aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar com este trabalho. Lembre-se, o homem que aprende essas lições não se torna um homem pior, ele se torna o homem que a mulher de alto valor estava secretamente esperando encontrar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.